Fala pessoal, beleza? Vou demonstrar o funcionamento do projeto aqui no Insomnia primeiramente. É uma API de textos, né? Inspirada na aplicação Notion, é um aplicativo de anotações bem famoso. E, bom, aí a gente tem aqui, olhando o lado esquerdo aqui no Insomnia, temos as rotas de autenticação e também as rotas de conteúdo, né? No caso, conteúdo textos, né? Eu tenho essa rota aqui para cadastrar um novo usuário, né? A rota register. Tem que rodar o projeto. Aí vem aqui no VS Code, rodar com o comando. Aí já tá rodando. Aí eu vou registrar. Beleza, criei o usuário novo, passando aqui nome, e-mail, senha. E a aplicação me retornou aqui, né? O nome, e-mail e também o token de acesso, que é o que a gente vai usar para provar que a gente está autenticado. E o refresh token, a gente vai usar ele para pedir um novo token de acesso quando o token de acesso expirar, né? Expirar. Eu configurei para expirar depois de 30 minutos. Então, bom, essa aqui é a rota de login. Vamos, rota de criar conta essa aqui. Vamos ir para a rota de login agora. Então, beleza, eu vou fazer o login aqui com o José. Senha 1264566. Beleza, ó. Enviei a requisição. Beleza, já retorna aí o token de acesso e o refresh também, né? Vamos tentar então mudar a senha também, né? Aqui no de mudar a senha tem que colocar a senha atual e também a nova senha. Vamos ver, e precisa do token também, né? Para provar que você está autenticado, né? O usuário tem que estar autenticado para poder mudar a senha dele, né? Então a senha atual 123456, nova senha eu vou querer 1234567 8. Vou botar meu token aqui, senão vai retornar um erro. Beleza, já está alterada a senha. Se eu fizer o login aqui com essa senha atual, é para dar um erro porque eu mudei a senha. Aí ó, já deu inválido aqui, né? Retornou 401 porque eu mudei a senha. Vamos usar essa rota verify para verificar se o usuário está logado ou não, né? Então é só colocar o token, né? Token de acesso. Que se estiver logado, se o token for válido, não estiver expirado, ele vai retornar true, né? Autenticado true. E a rota refresh token é para pedir um novo token aí usando o refresh, né? Vou pegar aqui esse refresh que veio lá do cadastro, né? Então tanto a rota de login quanto de cadastro tá meio que fazendo logando, né, o usuário. Então coloco aqui o token refresh, envio e já era. Nem precisa colocar nenhum token aqui não, só colocar o refresh token já retorna aí um access token novo pra gente. 200 ok, é isso. Aí sobre as rotas de texto, bom, as rotas de texto são todas rotas privadas, né, protegidas, então o usuário precisa estar logado, né, precisa colocar o token ali para mostrar que ele está logado, né. Então nós temos essas 5 rotas aqui, né. Primeira index vai retornar todos os textos, né, do usuário. Vou colocar o token, vou enviar aqui a requisição e retornou aqui só um só, né. Então cada texto tem um ID, um título e também o conteúdo, que seria o conteúdo, né, do corpo do texto. Então essa rota texto vai retornar todos os textos do usuário. Já essa rota show aqui vai retornar um texto em específico, né? Então eu tenho que colocar o código que eu quero, né? No caso tem que ser o 15, que é o único que está existindo para esse usuário. E aí a gente manda, é para ele retornar o conteúdo só desse texto. Rota aqui, rota create, né? Para criar um novo texto. Cria um novo texto vazio. Envio aqui, já criou 16. Então se eu voltar aqui no que lista todos, no index, e dar um send, ele já está mostrando que o 16 foi criado. Então o put aqui, essa rota aqui é para modificar um texto, né? Vamos tentar modificar então esse texto 15 aqui. Vou colocar o token, botar aqui o 15, no endereço aqui em cima tem que especificar. Aí vamos por aqui, sei lá, texto 15. Vou enviar. Tornou verdinho, é porque deu certo, né? Então vamos verificar aqui, ó. Aí atualizei e já tá aqui texto 15, beleza. E a de deletar, né? Tem a rota de deletar também. Vamos deletar esse aqui, o 16, que tá vazio. Beleza, vou colocar aqui, ó. Token, aí botar o 16 aqui em cima. E vou enviar, beleza. E tá aqui, ó. Aí já foi removido. Aqui eu coloquei um limite também para que o usuário só possa ter 5 textos, né? Para não ficar muitos textos. Então, vou criar aqui até chegar nesse limite. Criei 1, criei 2, criei 3, criei 4. Criei... Aí nos quinto já deu erro, né? Já ultrapassou o limite. Então, se eu listar agora os textos desse usuário José,
Tem aqui 1, 2, 3, 4 e 5, beleza. Sobre as rotas é isso. Então pessoal, sobre os arquivos aqui de configuração que estão na raiz do projeto e as pastas é o seguinte. Essa pasta .dev container tem alguns arquivos aqui que são configurações necessárias para mim poder usar o VS Code no navegador aqui, né, que é o GitHub Code Spaces. Então, essa pasta .github tem aqui um arquivo backup, né, com aquela lista ali de rotas do Insomnia, né, que eu estava usando no Insomnia. Essa pasta Node Modules é a pasta que é criada automaticamente quando a gente instala as dependências do projeto com npm. Pasta src é onde está todos os meus arquivos de código. Esse arquivo .editorconfig é algumas configurações aí do editor de código, VS Code, de como ele vai formatar o código. Arquivo .env, arquivo um pouco importante, porque nele eu estou guardando aí as variáveis de ambiente. Então a gente tem aqui as variáveis aí que eu estou usando para guardar as configurações aí do banco de dados, né? Como o nome do banco de dados, né? A senha do banco de dados, também a porta que está rodando. E também estou guardando aí o secret, né, que é a chave que a gente usa para criptografar esses tokens de acesso, né, e esses refresh tokens, né. Também tem essa variável aqui Node.env só para falar que está em ambiente de desenvolvimento, né. Como esse arquivo .env normalmente a gente não sobe ele lá para o GitHub, tem esse .env.example aqui que é com as mesmas variáveis, só que valores de exemplo. Bom, arquivo .slint configurações do slint, que é um linter, né, serve para encontrar problemas no código, né, é uma extensão do VS Code. .gitignore é coisa do Git. .prettier Prettier é um formatador de código, né, para deixar o código alinhadinho, sem espaço em branco. JSConfig é do VS Code, esse aqui, para falar qual versão do JavaScript a gente está usando para o VS Code. Package.json, esse aqui é importante também, que ele guarda aí as dependências que a gente está usando e também os comandos que a gente usa para iniciar o projeto. Bom, o arquivo packagelog.json guarda algumas informações dessas dependências. E o readme é um arquivo de texto que eu coloquei as instruções aí para criar o banco de dados, né? Que no código não está sendo criado o banco de dados automaticamente, né? Então, nesse arquivo .texto eu coloquei as instruções para criar o banco de dados, né? Os comandos create table, create text. E também instruções aí para rodar o projeto, né, instalando as dependências e tal. Então pessoal, sobre o código do projeto, que na pasta src a gente tem aqui pasta controllers, onde a gente tem o controller de autenticação, que tem as funções aqui de autenticação, né, para cada rota, né, criar a conta, fazer login, mudar a senha, refresh e também verificar se está logado. Aí nós temos também controller de texto, que tem as funções index retorna todos, show retorna 1, create criar um novo texto, update atualizar e o delete para deletar um. E aí nós temos a pasta db, né? Nessa pasta db tem o arquivo pool. Aqui é o arquivo onde eu estou instanciando aqui o banco de dados, né? Eu estou usando o banco de dados Postgres e eu estou criando um banco de dados com as seguintes coisas, né? Estou criando um banco de dados com uma tabela usuários, né? Nessa tabela tem ID, um ID que ele gera um ID aleatório, né? Não é sequencial. Aí tem também nome, e-mail, senha e também tem a tabela textos, né? Então são duas tabelas, uma usuário e outros textos. Na tabela texto a gente tem o ID que é serial, então vai de 1 e vai subindo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem também título, conteúdo do texto e a chave estrangeira que com o ID de usuário, né? Para falar para qual usuário pertence o texto. Bom, isso aqui é uma extensão ali do banco de dados português para poder gerar um ID aleatório que eu estou usando. E é isso aí, né? Nesse arquivo db aqui, né, na pasta db, eu passo aqui as configurações do ambiente de desenvolvimento, puxando ali daquele arquivo .env, né? Process.env, eu puxo as variáveis .env e a configuração. Aí se tivesse no ambiente de produção, eu puxo uma configuração também daquele arquivo ali do .env. E aqui eu instancio o banco de dados, né, através desse pool, que é para instanciar o banco de dados, iniciar ele. Aí eu falo que se a variável ali do .env está como production, usa a configuração de produção, se não, usa a configuração de desenvolvimento. Beleza? Então, aqui nessa pasta helpers, tem uma função utilitária aqui,
que é para gerar o token, né? Tem duas funções aqui nesse arquivo, né? Uma para gerar o access token e outra gera o refresh token. As duas são praticamente iguais, né? Então aqui esse payload é que dados do usuário que eu vou armazenar dentro desse token, né? Porque o token ele carrega uma informaçãozinha do usuário para identificar qual que é o usuário, né? Então aqui eu estou armazenando o ID ali do banco de dados do usuário. E aí eu retorno o token, né, através, né, do return, usando essa função sign, que é a função que seria assinar, né, com o JWT, que é o modelo que a gente está usando de autenticação, né. Então, sign, aí aqui eu passo aqui aquela chave para criptografar o token, passo também o que eu quero armazenar, o payload aqui, e falo que vai expirar em 30 minutos. Já no refresh token é a mesma coisa, passo aqui a informação e falo que ele vai expirar em 14 dias, usando ali a chave de criptografar do refresh token, que está ali no ponto .env também. Aqui na pasta middleware tem algumas funções aí, arquivos com funções de validação que a gente vai usar intermediando aí antes, sabe, de enviar a requisição. A requisição vai passar por essas funções antes de chegar no controller, né? Então, temos aqui essa aqui, validate info, que aqui tem o seguinte: esse código aqui ele puxa o e-mail, o nome e senha lá do request.body, que é o corpo da requisição, lá do Insomnia. É aqui, ó. É isso aqui, ó. Name, e-mail, password, tá puxando daqui. Que a gente tá usando em JSON, né? Corpo da requisição, e também retorna JSON resposta, né? Então ele tá puxando esses dados, né? E aqui a gente define uma função validate e-mail que ela roda um regex numa expressão regular, essa coisa estranha aqui, que é para verificar se no e-mail tem arroba, tem .com. Beleza, então a gente só define, a gente não está usando ainda. Aí tem um if aqui, ou seja, se está na rota de criar conta, register, verifica se for informado e-mail, nome e senha, se não mostra um erro. Aí verifica se o e-mail é válido rodando aquela função, se não mostra o erro aqui 401 inválido e-mail. Esses códigos status aqui, 401 por exemplo, é o código que aparece aqui em cima, ó. Aqui por exemplo tá o 200 ok. Aqui por exemplo, ó, 401. Então, beleza, aí se for na rota de login, faz a mesma coisa, né? Verifica se o e-mail é válido, só não verifica se for informado o nome, né? Verifica se for informado e-mail e senha, porque não é informado o nome na rota de login, né? Se a gente vir aqui, é só e-mail e senha. Belezeira. Então, nessa outro arquivo aqui, authorize token, tem aqui as funções que, né, para verificar se o token de acesso está válido e para verificar se o refresh token está válido. Vamos primeiro nessa aqui, as duas são bem parecidas, né? Então aqui eu tô puxando o token ali do cabeçalho da requisição, né? No Insomnia a gente informa o token aqui do lado, ó, nessa abinha auth, né? No caso aqui eu não informei, mas porque a rota não precisa, mas por exemplo aqui na rota de texto precisa. Então é aqui, ó, eu tô usando o token bearer, não é tão relevante isso, mas é nessa aba. Aí eu coloco o token aqui, né? Aí pra gente puxar esse token no código, a gente usa isso aqui, né? Request.header, né? Que é o cabeçalho de requisição, e puxa o token ali. Aí eu verifico se o token for formado, se não, eu retorno um erro. Aí depois, dentro do try-catch aqui, se o token for formado, eu verifico se o token é válido, usando essa função aqui, verify. E o que usa ali também a chave secreta que está no ponto .env. Aí, bom, essa função verify, além de verificar se o token é válido, se ele for válido, ela também retorna o token já decodificado, né, o descriptografado, que aí vai ter as informações do usuário ali dentro que a gente precisa, né, porque é o ID do usuário. Então ela vai retornar aí o token já com as informações ali, né, decodificadas, e eu vou colocar essas informações no objeto request, né. Dentro do request eu vou criar um objeto user e vou passar essas informações, né. Que aí vai dar um next, que aí vai ir, essas informações vão ir lá pro próximo ponto da aplicação, que é na função do controller, que seria ou na de criar usuário, ou na de criar texto, ou de fazer login, né, na função que a gente designar aí, né. Aí, bom, se der algum erro, mostra um erro. A função de verificar faz a mesma coisa e retorna aí o
token refresh aí já decodificado também, né? Usando verify. Aí, aqui nessa pasta routes temos aqui os arquivos que estão com as rotas, né? As rotas definidas, né? Temos aqui rotas de autenticação. Aqui eu estou importando as funções e middleware que eu estou usando. Aí aqui eu inicio o router do Express que a gente precisa para definir as rotas. E aqui tem as rotas, né? Tem algumas usam post, outras usam o get, né? Então no Insomnia aqui, ó, a gente tem aqui o post, 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 essa usa get, essa usa post, essa usa get, post. Post normalmente é criar informação ou coisas relacionadas ao login. O get normalmente é para pedir informação, o put normalmente modificar ou atualizar e o delete para deletar, né? São os usos comuns. Então a gente tem aqui, ó, rota de registro, aí o middleware no meio e aí, né, a função do controller que vai depois, né? Então aqui na de criar conta, ele bate no registro e já vai direto para o middleware de validate info, que ele verifica se o e-mail é válido, né? E se for informado as informações ali, que é e-mail, senha e nome, né? Se for informado certinho, aí ele vai lá pro controller na função create user. No login, mesma coisa, só que aí vai para a função de fazer login, né? Sign in. No refresh token, a gente usa o middleware de verify refresh token que eu mostrei, né? Que ele verifica se o refresh token é válido. Aí depois ele vai lá para a função do controller, que é aqui no alphacontroller.refresh token. Aí na mudar senha change password, verifica se o token é válido e vai lá para o controller na função, né? E também a verify que verifica se o usuário está logado. Essa aí vai para o middleware que tem que verificar se o token de acesso é válido e vai lá para o controller. Já na rota de textos, né? Temos aqui os imports, inicio de novo o router do Express. Temos aqui as rotas, né? Essa primeira aqui que vai lá para o index, né? Retorna todos os textos, né? Estou usando, pelo endereço barra, né? Aí retorna. Bom, antes de chegar aqui na função, passa pelo verify access token. Todas essas rotas aqui de texto estão passando só por esse middleware aqui, que é porque, como são funções não, rotas privadas, né, o que o usuário precisa estar autenticado, tem que verificar se foi informado o token, né, se o token é válido. Bom, aí todos passam pelo middleware e chegam aí nas suas respectivas funções do controller de textos, né? Index, show, create, update, delete, né? Usando aqui, né, os endereços aqui, né, por exemplo, barra id, né? Isso aqui é o seguinte, né? Então, aqui, ó, no index do texto é só barra texts, né? Já nessa aqui do show, por exemplo, ó, é barra texts, barra o número, né, o id do texto. Então é isso, ó, barra id. Aí a gente tem aqui o nosso arquivo principal, que é onde está sendo iniciada aí a aplicação, né? Importa Express, importa o cores, né? Esse cores para a gente poder deixar a aplicação aí receber requisições aí de outros computadores, né? De computadores externos e tal. Puxa essa biblioteca .env que para a gente poder trabalhar com o arquivo .env. Bom, aqui eu defino a porta que eu vou usar. Aqui eu importo os arquivos de rotas, esses dois arquivos de rotas. Inicio o Express. Aqui eu falo para o Express que eu quero usar o cores, né, para poder liberar para requisições aí externas. Falo para ele que eu quero usar também o JSON para poder receber JSON, né, porque é JSON aqui que a gente manda aqui, né, os dados, isso aqui é JSON. Aí depois eu falo para ele designar as rotas de autenticação para o endereço /pi /auth, né? Então, a de login, por exemplo, fica aqui no Insomnia, /pi, que está escondido aqui, ó. Aqui, ó, /pi, aí /auth, /login. Aí, por exemplo, de criar conta, /pi, /auth, /register. Então, estou dizendo basicamente isso aqui. E aí, aqui eu falo para ele fazer isso com as de textos usando o endereço /pi, /texts, né? E aqui eu coloco para escutar na porta designada, né? No caso ele vai estar usando uma porta 3333, porque no .env eu não defini nenhuma porta. Aí ele vai estar escutando nessa porta aqui.
E sobre os controllers aqui, a gente tem aqui as funções, né? Vamos ver primeiro aqui o controller de autenticação. Aqui na função create user, eu pego os dados que me foram enviados, e-mail, nome e senha. Rodo aqui uma consulta no banco de dados, né? Fazendo um select aqui, que é para verificar se esse usuário já não existe. Então eu busco no banco de dados pelo e-mail, where e-mail igual ao e-mail que foi inserido ali no Insomnia. Se já existiu, eu mostro um erro. Se não, eu já vou para criptografar a senha dele, né? Tem que definir um salt aqui, que é um parâmetro que a gente usa para definir o quão forte vai ser a criptografia da senha. Bom, aí eu criptografo a senha dele, né? E rodo o insert no banco de dados, né? Insiro os dados ali, o nome, e-mail e senha que ele designou ali no Insomnia, só que com a senha já criptografada, né? Rodo esse insert no banco de dados. Aí depois eu já crio um texto também para ele, né? Um texto padrão ali, para ele já ter um textinho. Então eu rodo outro insert aqui, só que agora na tabela de textos ao invés da tabela de usuários. Então insert into texts e insiro aí os valores vazios aí com a chave estrangeira apontando para o ID de usuário dele. Aí eu gero um novo access token, refresh token, usando aquela função de generate access token que eu mostrei, né? E eu passo aqui o ID dele como parâmetro aqui dentro, o ID de usuário. Bom, gerado aqui os tokens, eu retorno a resposta em JSON com o nome e-mail e esses dois tokens. Se der algum erro, eu retorno um erro com status 500, né? Então aqui, ó, eu retorno esse JSON com o nome e-mail e os dois tokens para ele. Aí sobre a função de login. Então aqui na função de login, eu puxo o e-mail e senha que ele me passou, rodo uma consulta no banco de dados para verificar se existe um usuário com esse e-mail que ele me passou. Se não, eu mostro um erro. E aí, se existe esse usuário com esse e-mail, eu vou verificar se a senha que ele me passou está correta, né? Então, eu preciso descriptografar a senha. Eu uso esse bcrypt aqui para descriptografar a senha dele e verificar se a senha tá correta mesmo com a senha armazenada no banco de dados, né? Se não tiver correta, eu mostro um erro. Aí, depois, eu gero um novo token para ele, um novo token de acesso, também um token refresh e retorno essas informações aí, né, em JSON para ele. Retorno token, nome e e-mail, né? Senão eu mostro um errinho. Aí temos a função de trocar senha também. Então aqui nessa função aqui de mudar senha, eu puxo a senha atual dele e a nova senha que ele quer, lá do Insomnia, né? Do corpo da requisição, request.body. E aí eu faço o seguinte, eu busco essa senha do banco de dados, né? Para verificar o que se essa senha que ele informou está realmente correta, né? Então eu puxo do banco de dados, né? E faço a descriptografia ali da senha do banco de dados para poder verificar se está batendo com a senha que ele informou ali. Se a senha tiver incorreta, retorna um erro. Se não, eu já vou criptografar essa nova senha que ele deseja usar e vou dar um update ali no banco de dados, né, para atualizar o campo de senha com essa nova senha que ele quer, ela estando já criptografada. Aí retorna uma resposta vazia 200, né, código 200, que é ok. E é isso. Aí na função para refresh token, eu só gero um novo access token, um novo refresh e retorno, né? Por quê? Porque antes de chegar aqui nessa função, tá passando por aquele middleware, né? Aquela funçãozinha ali que qual que é? Vamos ver. Ó, refresh token, ele passa pelo verify refresh token, então ele já está verificando se é válido, né? Antes de entrar na função, né? Verifica se o token é válido antes de entrar aqui. E aí beleza, e nessa função verify é passado antes pelo verify access token, que verifica se o token de acesso é válido. Então aí, como já está verificando antes, aqui é só eu retornar que ele está autenticado, né? Caso ele passe pela função ali de middleware sem problemas, né? Aí eu só retorno a resposta está autenticado true. Já aqui no controller de textos, né, nós temos aqui a função que retorna todos, né? Todas essas funções estão protegidas por autenticação ali com o token, então tá passando pelo middleware, né? Se a gente vem aqui nas rotas, tá passando pelo middleware de verify access token. Então aqui nessa função index, que vai retornar todos,
Eu dou um select no banco de dados, puxando todos os textos daquele usuário, né? Fazendo um join entre a tabela users e a tabela textos. E já retorno direto a resposta ali da consulta do banco de dados. Já no show, eu pego o ID do texto que ele quer, né, que o show retorna só um texto designado por ID. Eu pego esse ID que ele é passado aqui em cima, né, no endereço, né, que para puxar a gente tem que usar o parents.id no request. Então eu puxo o ID e rodo um select no banco de dados puxando esse texto, né, com esse ID designado. E já retorno, né, o resultado da consulta do banco de dados. No create, que é para criar um texto novo vazio, eu estou fazendo aqui o seguinte, né? Estou puxando os textos do usuário, todos os textos dele, contando quantos textos ele tem, usando o count aqui. Aí se ele tiver já com 5 textos, eu mando um erro falando que o limite de 5 textos foi atingido. Se não, eu crio um novo texto vazio, né? Dando um insert no banco de dados, na tabela textos, né? Aí eu dou esse insert e retorno os dados vazios desse novo texto, né? Exceto o ID, que o ID tem que ser preenchido, né, automaticamente. Aí no update, que é para atualizar um texto, eu puxo o ID do texto informado ali no endereço, lá em cima. Puxo também o título e conteúdo que o usuário quer modificar, pelo Insomnia, né? E rodo ali o update no banco de dados, né? Na tabela textos, atualizando aquele texto designado. E retorno uma resposta vazia 200. Já na função delete, puxo o ID também ali, né? Na função delete a gente passa aqui em cima o ID. Aí depois roda aqui no banco de dados essa consulta aqui, delete, e passo o ID do texto, né? Para deletar o texto que o usuário passou o ID. Deletado, eu mando aqui uma resposta 204, que faz a mesma coisa do 200, só que serve para isso mesmo de função de delete. E mando, né? Todas essas funções estão dentro do try-catch, para se acontecer algum erro, ele retorna uma mensagem de erro. E é isso aí sobre o código do projeto.